tanta gratidão que temos, né, com o Senhor. Nós queremos também registrar nossa gratidão a Deus pela Central de Belo Horizonte, uma igreja bíblica, inspiradora, missionária, uma igreja que tem uma história linda de crescimento, de expansão e, sobretudo, de uma visão de reino que gera, assim, em muitos pastores, uma admiração. Aqui em João Pessoa, nós temos a alegria de estar como um líder de uma conexão para reunir pastores, igrejas, para compartilhar a visão celular, compartilhar daquilo que nós recebemos da Central. Todos nós que já tivemos a alegria, a honra de visitar a Central, fomos impactados por esse amor extraordinário. O pastor Paulo Mazzoni é um homem que tem uma visão de reino. Não é a igreja local somente, mas é o reino de Deus, o reino de Deus. E aí, hoje nós temos a alegria de receber um pastor da Central aqui, né? Pastor Iná, por favor, vem aqui, querido. Queria que você aplaudisse a glória do Senhor sobre a vida dele. A sua esposa, né? Ele veio acompanhado da pastora Thaís, sua esposa. Eles estão completando 30 anos de namoro, 23 de casados. E decidiram passar aqui em João Pessoa esses dias aí para descansar. Mas o pastor Wagner, que é o coordenador do DNA, ele disse assim: olha, fale com o Mazinho, você está indo para lá, então faça contato com ele. E nós conversamos e disse: ó, pastor, eu estou aí um final de semana à disposição. E se alistou mesmo. Ontem eles ministraram, tivemos uma reunião com pastores, antes do grande encontro, né, lá na IEB Intermares, e reunimos ali também um número muito bom de pastores e líderes. Foi uma reunião muito gostosa, onde o pastor Iná e a pastora Thaís estiveram compartilhando mais das experiências de célula e tudo. À noite foi uma ministração extraordinária também. E agora, claro, a pastora Thaís está pregando hoje na Casa Nova, pastor Aécio. Hoje pela manhã, o pastor Iná pregou, ministrou na igreja Mir, do pastor Ricardo. E a pastora Thaís, pela manhã, na IEB, lá em Intermares. Então, assim, olha só, foi uma exploração mesmo, geral, né? Mas, assim, eu sei que isso eles fazem com muita alegria. E, enfim, então nós estamos muito gratos, pastor Iná. Obrigado, mais uma vez estar conosco. Você veio aqui tem uns 2, 3 anos, eu acho, mais ou menos, uns 2 anos, né? Você percebeu que houve, assim, um fitness, né? Você percebe, assim, quem lembra dele aqui a última vez, né? Pois é, rapaz, aí, foram 30 quilos. 30 quilos a menos, diga aí. Então, era pesada, não? Vamos dizer assim: pastor Iná, seja bem-vindo em nome de Jesus, todos juntos, vamos lá? Pastor Iná, seja bem-vindo em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Obrigado, Deus, pela Central. Obrigado, Deus, por essa visão de reino que nos encanta e também nos desafia a também compartilhar, Senhor. Pai, que o teu filho seja muito abençoado nesses dias aqui. E essa cidade seja para ele mais um lugar de renovo mesmo. E que o Senhor abençoe ricamente. Usa como o Senhor tem feito ele ao longo desses muitos anos de ministério. E que aqui ele esteja completamente em casa, em tuas mãos. E todos nós temos certeza, vamos receber essa palavra e acolher no coração, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe. Glória a Deus. Obrigado. Boa noite, igreja. Graça e paz de Jesus sobre a sua vida, amém? Amém, que maravilha, que bênção estar aqui, que linda que está a casa de vocês. Quando eu vim aqui a última vez ainda estava bem em obra mesmo, né? E agora ver a fachada ali toda linda, e ver aqui que agora não está mais com aquele esquemão de canteiro de obra. Ali ele, pastor, botou de onda, né? Para vocês verem ali o negócio e tal. Mas uma alegria poder fazer parte do reino de Deus. E para nós, na verdade, é uma surpresa isso impactar tanto, porque nós não conseguimos ver diferente. Nós não conseguimos ver competição, não dessa forma, não até chegar perto da gente. Eu confesso que esses dias eu estava indo pregar uma mensagem sobre unidade, que não é a que eu vou pregar hoje aqui. Me pediram para pregar essa mensagem lá em Picos. Eu, durante um ano, morei em Picos, e durante um outro ano, fui lá todos os meses para plantar uma igreja
uma igreja em células, maravilhosa, vencedora, ali no interior do Piauí. Hoje são mais de 1.000 pessoas, em 6 cidades, só em Picos já somos quase 700 pessoas, né? Temos chegado em comunidades rurais, e tem sido maravilhoso ver o mover de Deus. E estava indo ali pregar uma mensagem sobre unidade da igreja, sobre o reino de Deus, sobre nós estarmos cooperando uns com os outros. E na hora que eu estava para subir para pregar, chega no meu celular um aviso ali, um post no Instagram da Igreja Angelim. A Igreja Angelim maravilhosa, pastor Fred Arraes, um amigo. Vi a Angelim Teresina nascer. Eu cheguei em Picos na mesma época que ele estava começando ali ali em Teresina. E aí eu vejo o post: Angelim chegou em Picos. Aí eu, como assim? Uai, Fred, vem pra cá não, pra quê? Eu já estou aqui. E como foi estranho para mim durante ali 10 segundos, 20 segundos, lidar com aquilo assim. Poxa, mas o Fred não brinca em serviço. Ali a igreja dele é poderosa. Aí eu tive que antes mesmo do meu sentimento acompanhar, eu tive que tomar uma decisão. Então já fica aqui para você um bônus aqui do Espírito Santo para a sua vida, algo que Ele ministrou na minha vida, e eu estou aqui dando para você. Tem horas, gente, que a gente não pode esperar o sentimento, nos mover para fazer algo. Nós precisamos primeiro agir pela fé. Nós vamos agir primeiro tomando uma decisão por fé. E ainda que eu estivesse ali meio que lutando, puxa, mas para que o Fred está indo para Picos, está vindo para cá? Sabe o que eu fiz? Peguei meu Instagram ali, já mandei uma mensagem: bem-vindos, Angelim, aqui a Picos, aqui é terra boa, vocês vão dar muito fruto, contem com a gente, Deus abençoe demais. E na hora, aquele sentimento foi embora. Sabe, isso vale não é só para a igreja, isso vale às vezes para você perdoar alguém. Sabe, isso vale para você estender a mão para alguém que está necessitado. Sabe, isso vale para tudo. Nós agimos por fé e não por vista. Nós agimos, não é porque nós cremos, nós falamos, antes mesmo de sentir com o coração. Mas nós amamos mesmo o reino de Deus, e tem sido uma bênção andar com pastores do Brasil inteiro, do mundo inteiro, e nos alegrar um com a vitória do outro, com o avanço do outro. Ter estado aqui ontem, ali na igreja Intermares, e ver tantos pastores de igrejas diferentes, unidos pela mesma causa, a pregação do Evangelho, a transformação de vidas, alcançar o perdido, isso enche o coração demais. Ver ali, não sei quantos estavam aqui ontem à noite lá, tinha alguém lá? Alguém aqui estava lá? Vários estavam lá, foi demais. Para mim é demais ver pessoas de tantas igrejas ali, e tem até a Igreja Mir e a Casa Nova compartilham o mesmo prédio. Está aqui o pastor Mazinho fazendo propaganda do prédio dos outros, da igreja dos outros, sem medo nenhum. Por quê? Porque tudo é o reino, não muda nada, e é bênção demais. Bom, irmãos, eu queria conversar hoje com vocês uma palavra que mexeu muito comigo, que fala dos relacionamentos. Eu vou chegar lá, eu vou dar uma pequena voltinha, mas nós vamos chegar lá, eu prometo. Tem pessoas que entendem o reino de Deus e a igreja como um mero clube, e pensam que os nossos relacionamentos são um fim em si mesmo. Pensam que o propósito da igreja é simplesmente estarmos juntos. E é claro que comunhão, dependendo da comunhão, pode ser bem gostoso. E eu sei como é que é. Então a comunhão para fazer um churrasco é uma maravilha, hein? Aquele cheirão de holocausto. Ninguém me chamou ainda, mas eu vou ficar aqui até o dia 10. Pode me chamar para aquele churrasco top que eu vou, com o maior prazer. Agora, comunhão no dia a dia, quando ela começa a se aprofundar, ela não tem só a parte boa. Vem também os atritos, vem as dificuldades. E muitos então aí começam a fugir desse tipo de comunhão. Relacionamento, deixa eu te falar, para ele valer a pena, ele tem que ter um propósito. Se for só curtir, não é um relacionamento de verdade, não é desse tipo de comunhão que a Bíblia está falando. Claro, nós celebramos juntos, nós vivemos a vida juntos, nós curtimos juntos, mas nós pregamos e falamos de um evangelho cristocêntrico. Portanto, os nossos relacionamentos também
devem ser cristocêntricos, eles têm um propósito. Nós não estamos aqui na terra simplesmente existindo, nós não estamos aqui para deixar a vida nos levar. Deus tem um plano, Deus conta conosco, Deus espera que nós nos envolvemos com a sua causa, com o seu reino. Nós queremos fazer verdadeira aquela oração ensinada a nós em Mateus capítulo 6, né? Seja feita a sua vontade aqui na terra, do mesmo jeito que ela é feita no céu. Nós queremos cumprir a vontade de Deus em tudo que somos, em tudo que temos, em tudo que fazemos. Hoje eu quero conversar com você sobre um texto bastante conhecido que está no Evangelho de Mateus. Mas antes de eu chegar lá, eu quero nos situar a todos aqui do que nós estamos falando. No Evangelho de Mateus, em primeiro lugar, é um evangelho só, o Evangelho de Jesus Cristo. É um evangelho só, contado por 4 pessoas diferentes. O Evangelho segundo Mateus, nele nós encontramos o mais completo, sistemático registro do nascimento, da vida, ensino, morte e ressurreição do Messias Jesus. Mateus não é um livro biográfico ou histórico, mas ele contém biografia e história. É a proclamação das boas novas da salvação aguardada no judaísmo, e que para aqueles cristãos que criam nele, havia chegado em Jesus de Nazaré. Mateus foi testemunha ocular, auditiva do conteúdo que registrou. E Mateus se apoia na fonte mais segura de toda a historiografia. E qual é? O verdadeiro testemunho presencial dos fatos. É isso que Mateus fez. Eu não sei se você já estudou como a história é formada. O livro de história que você estudou na escola, sabe como que ele foi feito? Foi feito, pastor, lá na gráfica. Mandaram imprimir, né, e depois a escola me entregou. Não. A história, ela é formada através do relato de pessoas que ficaram sabendo daqueles acontecimentos. Pegue, por exemplo, a história da Grécia Antiga, da Roma Antiga. Nós entendemos aquilo como fato, algo que realmente aconteceu, que não é uma mera fábula, conto, mas é algo histórico. Quando a gente fala histórico, a gente pensa em algo que aconteceu de verdade. Mas sabe como aquilo é registrado? Sabe como que aquilo vira história? Alguém escreve algo que viu ou que ouviu falar. E a maior parte da história que você e eu estudamos e temos como fato, verdade, foi escrita por pessoas que jamais presenciaram os fatos. Por pessoas, na verdade, que escreveram daquilo que ouviram, nem de segunda mão ou de terceira mão, mas ouviram gerações depois. A maior parte de tudo aquilo que nós consideramos fato, história, foi escrito 100 anos, 200 anos, 300 anos, depois do que os fatos tinham acontecido. Por pessoas que não tinham como estar lá. E mais ainda, gente, muito tempo depois do que tudo tinha acontecido. Por que eu estou me detendo aqui? Porque nós temos um fundamento para a nossa fé. A nossa fé ela não é uma fé sentimental. Ela não é uma fé apenas de expectativa ou etérea que está aí no ar. A nossa fé tem substância. O Novo Testamento, vou falar só dele aqui hoje, é simplesmente o documento histórico melhor documentado de todo o mundo. São mais de 20 mil manuscritos sobre o Novo Testamento. A história da Grécia e de Roma, tem algumas partes dela que tem 2, 3, 5 apenas manuscritos, e você e eu acreditamos que é verdade. Agora imagina só um documento histórico que tem 20 mil registros. Você acha que é mais verdade ou menos? E todos concordam um com o outro. E não só isso, não foi escrito centenas de anos depois por alguém que ouviu dizer uma história, mas por alguém que estava lá, que viu acontecer, que quando escreveu o que escreveu, as pessoas que viveram aqueles acontecimentos ainda estavam vivas. Ainda estavam vivas. Se fosse mentira, se fosse uma mera lenda, elas se levantariam. Opa, não. Mateus, pode parar aí. Não tira essa parte que você inventou. Eu estava lá, não tinha nada disso. Mas não. Gente, os parentes de Jesus ainda estavam vivos quando o texto de Mateus foi escrito e entregue à igreja. Nós estamos falando aqui de algo maravilhoso. Maravilhoso.
Sabe, não é admissível falar que Mateus usou de lendas, sagas, porque as pessoas que viveram com ele certamente o impediriam. A sua fé tem base. Nunca deixe as pessoas falarem assim: você acredita num livro escrito por homens. E qual que é o problema? Todos nós acreditamos em livros escritos por homens. Você está aqui nesse prédio hoje porque você acredita num livro escrito por homens. A matemática, você acha que desceu do céu? Caiu do céu? A engenharia? Homens estudaram e viram que há certas leis, certos princípios, que se você os obedece, uma estrutura como essa fica de pé. Tudo é calculado. Cada viga, cada pilar, tudo que está aqui é calculado para suportar o peso desse telhado. Tudo. E você acredita tanto nisso que você está aqui dentro desse prédio, sem medo do telhado cair. Sabe por que eu acredito na Bíblia? Porque quando eu construo a minha vida sobre os princípios da Bíblia, minha vida fica de pé. A minha vida está de pé, a sua vida está de pé por conta da palavra de Deus. Creia na palavra de Deus, preze a palavra de Deus. Nós sabemos muito pouco acerca de Mateus. Nós sabemos que ele recebeu um novo nome. Alguém aqui lembra qual era o nome original de Mateus? Qual que era? Levi, é isso mesmo, Levi, filho de Alfeu. Depois que Mateus começou a seguir Jesus, ele recebe esse nome, Mateus, assim como aconteceu com Simão, que depois veio se chamar Pedro. Sabemos que outro apóstolo também era filho de um homem chamado Alfeu, Tiago. Talvez Mateus e esse Tiago eram irmãos. Agora, não pode confundir esse Tiago, filho de Alfeu, com Tiago, irmão de João, com Tiago, irmão de Jesus. Tem um monte de Tiago no Novo Testamento. Se você não sabe o que eu estou falando, volta para a escola bíblica aí, você está precisando. A gente sabe que Mateus era um coletor de impostos, um publicano. Ele trabalhava na coleteria de Cafarnaum, a principal estrada que ligava Damasco para o Egito. E ele não só trabalhava nessa área aduaneira, mas ele explorava o povo. Ele recebia mais do que era devido para botar no bolso dele. E por isso eles eram tão odiados, todos os publicanos cobradores de impostos. Tão odiados que eram classificados como ladrões. E a eles era proibido participar dos cultos nas sinagogas. E esse homem, de cobrador de impostos, de traidor da sua nação, de colaboracionista de Roma, ele se torna um seguidor de Jesus, um apóstolo de Jesus, o autor desse evangelho. Tem esperança para mim e para você. Olha só que tipo de homem escreveu esse livro. Nós sabemos que Mateus não só se converte, ele não só faz uma decisão, mas ele entrega toda a sua vida, existência para Jesus. Uma das primeiras coisas que ele faz é oferecer uma festa para Jesus. E quem ele convida? Seus amigos, os outros cobradores de impostos. Para quê? Para que eles pudessem ouvir a Jesus. Ele mostra o seu amor pelos seus amigos, os convidando para ter um encontro pessoal com Cristo. Mateus não apenas foi transformado, mas ele se tornou um instrumento nas mãos de Cristo para a transformação de outros. Esse é o verdadeiro cristianismo. Não termina em nós. Não termina em nós. Nós não somos nem o início nem o fim. Tudo é Deus. Ele é o início e o fim. E o Deus quer alcançar outras pessoas através da minha vida e da sua vida, assim como Mateus. Sabemos, por fim, que Mateus trouxe consigo a sua caneta quando atendeu o chamado de Jesus. Ele tinha habilidade para escrever. Era homem dos livros e colocou essa habilidade a serviço do Evangelho. É esse Evangelho que nós vamos ler agora. Abra lá a sua Bíblia em Mateus, capítulo 4, a partir do verso 18. Santa, poderosa, maravilhosa palavra de Deus. Mateus 4, a partir do verso 18. Andando à beira-mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão.
Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Até aí. Palavra de Deus para mim e para você essa noite. Veja bem, nesse texto, nós vemos o chamado dos 4 primeiros discípulos de Jesus. Todos 4 pescadores. 2 duplas de irmãos, Pedro e André eram irmãos. E de igual forma, Tiago e João eram irmãos. E desses 4, 3 deles formavam o círculo mais íntimo dos apóstolos mais chegados de Jesus. Você lembra quais eram os 3 mais chegados? Quem eram? Pedro, Tiago e João. O pessoal, sempre que eu pergunto, fala... né? Ninguém entende nada, uma maravilha. Eu conheço esse truque aí, tem muito tempo. Gente, são os 3 mais próximos de Jesus, são os primeiros que ele chama. Esses 4 homens eram pescadores. Pedro tornou-se o grande líder dos apóstolos, tanto antes da sua queda como depois da sua restauração. Pedro aparece em primeiro lugar em todas as listas onde os apóstolos são citados. André, seu irmão, embora não tivesse a mesma projeção de Pedro, foi André que levou Pedro a Jesus. E isso aqui, para mim, de cara já fala algo maravilhoso. De novo, o Evangelho, gente, não tem nada a ver com a gente. O Evangelho tem a ver com quem a gente apresenta para Jesus. André não foi grande, mas porque havia um André. Hoje nós temos um Pedro. Um Pedro que foi realmente um grande apóstolo, alguém muito usado por Deus, não só na sua época, mas até hoje. O testemunho e as palavras que Pedro registrou, inspiradas pelo Espírito Santo, elas ecoam no nosso coração. Se você não sabe, né, vai lá na escola bíblica para aprender, mas o livro de Marcos não foi uma testemunha ocular do Evangelho. Sabe de quem ele ouviu? De Pedro. João Marcos, esse homem era um discípulo do apóstolo Pedro, e o que ele escreveu ali, o Evangelho segundo Marcos, poderia ser o Evangelho segundo Pedro, porque foi ele, Pedro, que falou tudo aquilo para Marcos registrar. André estava sempre guiando pessoas a Jesus e levou o seu irmão. Então se alegre, você não sabe quem você pode estar levando a Cristo. Um grande homem, uma grande mulher de Deus. Os outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, também conhecidos como irmãos trovão, trovoada. Tiago foi o primeiro dos apóstolos a usar a coroa de um mártir, ou seja, morrer por causa do nome de Jesus. João, irmão de Tiago, é aquele discípulo amado, que encosta a sua cabeça no peito, ali no ombro de Jesus. Foi a João, irmão de Tiago, que Jesus confia sua mãe para que cuidasse dela após a sua partida. Foi o único apóstolo que não morreu martirizado. Não foi o único. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. André, seu irmão, foi crucificado numa cruz em forma de X, depois de dizer que ele não poderia pregar a respeito da cruz sem aceitar a oportunidade, o privilégio de ser morto numa cruz também. Jesus aqui chama 2 duplas de irmãos. E o texto fala então primeiro do chamado daqueles irmãos que estavam lançando redes, Simão e André. Eles eram pescadores, estavam lançando suas redes para pescar. Aos 2 Jesus dá uma ordem só, para virem até ele, e então lhes faz uma promessa. Pense bem, é a primeira palavra de Jesus para aqueles 2 homens. Ele está vendo 2 pescadores, e aqui em João Pessoa tem pescador? Tem pescador aqui em João Pessoa? Imagino que tem. Talvez alguém aqui pesca? Pessoal aqui, crente não gosta de pescar não, pastor. Sabia disso não, é só de churrasco que eles gostam. Mas tudo bem. Jesus chegou para esses 2 irmãos, para chamá-los. E imagine só, talvez você pense que quando Jesus vai chamar alguém, ele vai falar algo do tipo assim: venham comigo e nós vamos viver uma vida a 2, né? Nós vamos andar juntos, nós vamos curtir, né? Nós vamos adorar a Deus. Gente, Jesus podia ter falado qualquer coisa para esses caras.
Anda comigo e você vai ser rico, anda comigo e você vai ser famoso, anda comigo e você vai ser feliz, anda comigo e você vai ser um pregador, anda comigo e você vai ser um mestre, anda comigo e qualquer coisa que você quiser, um profeta. Mas não foi nada disso que Jesus prometeu para eles. Jesus os chama e faz a eles uma promessa. Uma promessa que continha em si mesmo uma grande visão, uma promessa curiosa, uma promessa que despertava curiosidade, paixão. O que ele diz para esses homens? Você lembra? Está aí na sua Bíblia. Sigam-me e eu os farei pescadores de homens, pescadores de gente. Esse Jesus é muito esquisito. Onde é que já se viu pescar gente? Deixa eu te falar, parênteses. Você é um seguidor de Jesus? Quem aqui é um seguidor de Jesus? Levanta a mão para eu ver. Ah, você é um seguidor de Jesus, que benção. Será mesmo que nós somos seguidores de Jesus? Sabe o que significa seguir Jesus? Mãozão, você está com a cara boa, vem cá. É, você mesmo. Minha cobaia favorita, vem cá. Por favor, não vou te fazer passar vergonha não, vem cá, vem cá. Vamos supor, como é que você chama? Renato, bastante encorajado, senti ele assim, não é? Bastante animado para estar aqui em cima, por livre e espontânea pressão. Vamos fingir que eu sou Jesus. Fingir mesmo, que eu, assim, para Jesus falta muito. Então, vamos fingir aqui por um momento que eu sou Jesus, beleza? E eu chego para vocês e falo assim, Renato, me siga. Você quer me seguir, Renato? Beleza, né? Então tá bom, vamos ver se o Renato realmente é um bom discípulo, né? Vamos ver. Segue de longe, né? Mas tá beleza, né? Vamos ver se ele segue mesmo Jesus, né? Vamos ver. Será que ele segue mesmo Jesus? Eita maravilha. Tá bem, esse Renato tá bem, né? Vou plantar bananeira não, que vai ficar difícil para ele. Você tá rindo. Mas quando Jesus estava falando para segui-lo, ele estava falando de exatamente o que o Renato está fazendo aqui comigo. É seguir mesmo, é literalmente. Não é seguir os conceitos a respeito de Jesus, a filosofia a respeito de Jesus. Inclusive ele podia estar assim, né? Seguindo tudo que eu faço, mas tudo bem, ele está aprendendo ainda, é o início, né? Acabei de chamar ele, né? Ele ainda não sabe muito como é que é. Tudo bem. Seguir a Jesus, gente, não é uma filosofia. Ou você segue, ou você não segue. Onde que você acha que Jesus está hoje? Se Jesus chamou aqueles homens para pescar gente, e Jesus ao mesmo tempo disse que era para segui-lo, o que você acha que Jesus estava fazendo? Pescando gente, porque senão não dava para seguir ele. Como é que eles vão fazer duas coisas ao mesmo tempo? Seguir Jesus e pescar gente? Jesus falou o seguinte, me sigam porque eu estou pescando gente, então vocês vão pescar gente também. Só que parece que a gente quer seguir Jesus só na ideia. Jesus, o meu Jesus, e eu acho que é o seu também, ele disse que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que ele não muda. E se ele estava pescando gente lá atrás, o que você acha que ele está fazendo hoje? Ele quer pescar gente. E se você quer realmente andar com Jesus, seguir Jesus, o que você tem que estar fazendo? Pescando gente. Deixa eu te falar, se eu e você não estamos pescando gente, nós não estamos seguindo Jesus. É simples assim. Aqueles homens largaram tudo o que eles estavam fazendo, está vendo? Ele ainda não está me imitando, mas tudo bem. Eu não vou ficar ofendido. Aqueles homens largaram tudo na hora e passaram a seguir Jesus. Obrigado, Renato. Você é um excelente seguidor, não é? Eu já vi que você é um cara ponta firme. Dá uma salva de palmas para o Renato aí, gente. Tem hora que a gente mistifica muito, e o brasileiro é mesmo muito místico. E a gente acha que seguir a Jesus é concordar com Jesus.
que é acreditar em Jesus. E ainda que isso faça parte do pacote, isso não tem o poder de mudar nada na sua vida, e nem mesmo de agradar a Deus. Esses homens agradaram a Deus, porque eles fizeram aquilo que disseram que ia fazer. Há uma diferença entre acreditar e fazer. Eu sempre acreditei que fazer exercício e comer melhor, né, ter uma dieta balanceada, poderia me dar mais saúde, perder peso. Eu sempre acreditei nisso. Só que eu não fazia. A partir do momento que eu comecei a praticar, funcionou. 30 quilos em 10 meses. Funciona. Deixa eu te falar, o Evangelho também funciona, se a gente praticar ele. E toda vez que você ouvir um Evangelho que não exige que você faça algo, que você seja algo, duvide desse Evangelho. Porque o nosso Deus não é um Deus de mera palavra, de boca para fora. O nosso Deus é um Deus que realiza. A palavra que Ele profere cumpre aquilo para a qual ela foi designada. O nosso Deus é um Deus não só de palavra, mas de poder, de realização. Deus espera que nós sejamos algo, que nós façamos algo, que nós o sigamos de verdade. E foi isso que aqueles dois irmãos fizeram. Eles deixaram imediatamente o que eles estavam fazendo e começaram a imitar, a seguir Jesus. Jesus também chama dois irmãos que estavam remendando redes, consertando redes. Tiago e João. Jesus os chama e mais uma vez aqui uma palavra muito importante aparece nesse texto: imediatamente. Imediatamente. Não sei se você sabe, mas se você hesitar em fazer algo que Deus está te pedindo, provavelmente, se você hesitar por tempo demais, por muitas vezes hesitar em fazer aquilo que Deus está te pedindo para fazer, sabe o que acontece? Você vai acabar não fazendo. Tem coisas, queridos, que se você não fizer na hora, não vai acontecer. E eu tenho aprendido isso na minha vida. Tem coisas que eu sei que não vem da minha cabeça. Só pode ser Deus. Então, quando é algo assim, muito diferente, que eu não podia ter pensado sozinho, eu tenho uma tendência de ser mais rápido, de tentar me entregar logo, porque não deve ter sido eu. Se é uma coisa que eu pensaria, eu tenho a tendência de esperar um pouquinho mais, né? É assim que muita gente, não fazendo o que eu estou falando, entra em enrascada. Bota uma coisa na cabeça que foi Deus, mas é uma coisa que ela está doida para fazer. Qual que é a chance de ser você e o seu coração enganoso? É muita chance. O caso que eu conto para ilustrar essa história, logo no início da minha conversão, eu estou na saída da igreja e eu sinto o Espírito Santo me falar: Inar, vai lá e dá R$20 para aquele cara. Era tudo que eu tinha no bolso, faz tempo, viu gente? Eu converti tem 25 anos. R$20 era uma grana bacana. E eu não fui, não dei. Hesitei 20 segundos, 30 segundos, para na minha frente eu ver um cara tirar R$20 e dar para a pessoa, a mesma pessoa que eu tinha sentido o Espírito Santo me dar aquele dinheiro. Aí eu aprendi um negócio muito sério, na minha vida, não sei se na sua, mas na minha. Eu aprendi em primeiro lugar que eu não quero dar dinheiro para ninguém, né? Quero. Então devia ter sido Deus mesmo. Era Deus. Então agora, quando Deus me impele a ser um doador, eu não resisto, eu já vou lá e faço logo, né? Porque se eu pensar a segunda vez, já era, né? Já era, eu me conheço, né? O doador lá em casa é a Thaís, mas eu tenho me exercitado na generosidade, porque ser generoso é ser parecido com Deus, né? Ainda que a minha natureza, né, pecaminosa não seja assim, eu estou sendo transformado de glória em glória na imagem de Deus, né? Mas você pegou aí a visão. Esses homens, eles deixaram imediatamente, no mesmo instante, eles deixaram os seus negócios, o seu ganha-pão, a sua profissão, eles deixaram a sua família, o seu pai, e eles foram andar com Jesus. Não foi diferente com André e Pedro, é só que o texto não cita. Quando eu assisti ali o episódio do The Chosen, e eu não estou aqui fazendo uma pregação, defendendo, não defendendo, eu tenho achado muito legal eles preenchendo lacunas no texto bíblico ali, apresentando uma visão do Evangelho mais pé no chão, não tão, sabe aquela coisa assim, que parece que os anjos estão cantando o tempo todo.
E mostra ali então Pedro tendo aquele papo com a mulher dele, dizendo o seguinte: filha, estou indo embora seguir Jesus. Ela falou: você está doido? Você já pensou, gente, que B.O.? Eu sei que tem, não, aqui não vai ter, pastor. Lá na minha igreja eu sei que tem uns safadões lá que estão doidos para ter essa conversa, mas não é Jesus nada, né? Eles estão querendo fugir da raia. Mas fique imaginando isso, gente. Esses homens deixaram tudo que era mais precioso para eles, a vida que eles conheciam. O rompimento com o passado foi imediato. O chamado de Jesus, segue-me, é o mesmo hoje. Ele não é um pedido, é uma ordem. E aqueles que realmente seguem Jesus, consagram inteiramente, plenamente a sua vida a servi-lo. Jesus chamou a cada um de nós para nos fazer pescadores de gente. Esse é o chamado. O chamado não é para caçar, é para pescar, pescar gente. O que isso significa? O que um pescador faz? Aqui ninguém nunca nem pescou, é isso mesmo? Ah, tem um pescador ali, 2, 3, 4, ali tímido, aquele ali não pesca muito, ele fez assim, né? O que um pescador faz, gente? Quando um pescador não encontra peixe no lugar, o que ele faz? Ele vai para outro. Há uma estreita conexão entre um pescador de peixes e um pescador de homens. Para ser um pescador é necessário paciência, perseverança, coragem, uma noção exata do momento certo, correto de agir. Usar o método adequado para pescar cada tipo de peixe, de não chamar atenção para si mesmo. No contexto do Novo Testamento, Jesus chamou pescadores que usavam redes para fazer a pescaria. E eu creio que esse aqui é o lugar onde é uma grande ilustração, se vocês me permitem. Eu creio que o Senhor não escolheu à toa usar ali pescadores de peixes que usavam redes para pescar, para ilustrar então qual é o meu chamado e o seu chamado, o chamado da igreja. Nós somos pescadores de gente, mas nós não pescamos com dinamite. Nós não jogamos a bomba na água e depois sai aquele monte de peixe boiando. Não é uma pesca predatória. Nós não estamos ali pescando com anzol para ferir o peixe. Não, nós pescamos com redes. E para mim, Jesus estava dizendo a maneira pela qual nós pegaríamos os peixes. Relacionamentos. Comunhão. Não uma comunhão dessa simplesmente de estar junto, mas estar junto com um propósito. Jesus chamou pescadores de gente para usar redes, relacionamentos, a estratégia mais poderosa para pegar muitos peixes, relacionamentos intencionais, significativos. Se você quiser resumir o que é uma igreja em células, é uma igreja que evangeliza e discipula através de relacionamentos. É isso que nós fazemos. Nós levamos o evangelho e nós discipulamos pessoas até a maturidade por meio dos nossos relacionamentos, das nossas redes. A rede, aqui a ideia para mim é ali aquele entrelaçar que forma uma rede. A rede vai formando ali losangos, né? Ela vai formando ali aquela trama. E quanto mais junta essa trama, mais peixes são pegos na rede, não é verdade? Quanto mais fininha é essa trama, quanto mais próximas são as nossas conexões, mais pessoas não só são alcançadas para o evangelho, mas permanecem dentro da igreja. Se o entrelaçamento dessa rede é muito espaçado, não só nós não conseguimos pescar peixes, pessoas, nós também deixamos que pessoas saiam dos nossos relacionamentos. Pastor Mazinho há pouco citou João capítulo 17, e ali Jesus, ele fala de uma relação direta entre a nossa comunhão, a maneira como nós nos relacionamos dentro da igreja e o alcance do evangelho. Ele diz para que o mundo saiba que você me enviou, Pai. Para que eles creiam que o Senhor me enviou. É o amor que eles têm uns pelos outros. E para mim tem sido triste ver que muitas vezes dentro da igreja e entre igrejas também, divisões, contendas, desavenças, brigas, mágoas, mimimis, têm provocado escândalos,
dentro da igreja, fora da igreja, enfraquecido a igreja de Cristo. Muitos cristãos estão empregando energia, assim, sem limites, para se atacarem uns aos outros, dentro da igreja, fora da igreja, em mídias sociais, brigando uns com os outros, em vez de lutarem contra o pecado, contra o diabo. Cristãos que competem entre si, cristãos que brigam entre si, igreja que competem entre si, não podem evangelizar o mundo. Jesus disse que nós deveríamos fazer as nossas boas obras para que as pessoas vissem e glorificassem o Pai que está nos céus. O mundo não verá a glória de Deus se não tiver contato conosco. E aqui eu quero falar, claro, da nossa comunhão. Sim, como é que está você aí? Como é que está você aqui dentro da igreja? Eu vou voltar nisso daqui a pouquinho. Deixa eu andar um pouquinho para o outro lado aqui. Vou falar um pouquinho agora de relacionamento lá fora. Você ainda tem amigos que não conhecem a Jesus? Você ainda tem família que não conhece a Jesus? Ainda que haja na Bíblia evangelização de desconhecidos, a via de regra da pregação do Evangelho é sempre para pessoas conhecidas. Nós vemos isso, por exemplo, dentro do casamento. O apóstolo Pedro, do qual nós acabamos de falar, ele diz na sua primeira carta, no capítulo 3, a mulher ganha o marido sem palavras, pelo seu procedimento, conduta honesta e respeitosa. A mulher ganha o marido. O marido, a mulher se converte, e ali o marido ainda não é crente. Como é que ela vai ganhar o seu marido? Ela está ganhando alguém que ela conhece. Sabe, quando eu falo de evangelismo, geralmente as pessoas estão pensando naqueles que eles nunca viram. Evangelizar um estranho. Deixa eu te falar, Deus nos chamou para termos relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta. Pedro, um pouquinho mais à frente, na mesma carta, no mesmo capítulo 3, ele diz que as pessoas vão ver e perguntar o porquê nós vivemos como vivemos, a razão da esperança que há em nós. Lembra desse texto? Como é que as pessoas vão ver se a gente não está perto delas? Eu lembro quando eu me converti e eu queria morar num condomínio gospel. Eu queria ter só vizinhos crentes. Sabe aquele condomínio aleluiado? Que só toca música, só toca Gabriela Rocha, Porque a sarça pegou fogo e não se consumiu. A música mais chiclete do mundo, eu adoro. Toca na minha cela direto. Minha mulher está lá, não consegue tirar essa música da cabeça. Mas por que a gente vê a igreja como uma arca de Noé? E parece que a gente quer cada vez mais se isolar das pessoas. Mas não foi isso que Jesus fez, não foi isso que Ele nos instruiu a fazer. Deixa eu te falar, Jesus não pediu ao Pai que nos tirasse do mundo. Eu e você continuamos aqui por um bom motivo, para sermos sal e luz para esse mundo. Para o mundo que está perdido, e nós temos que estar perto dessas pessoas. Nós precisamos nos achegar de novo àqueles nossos amigos de colégio, de trabalho, de faculdade, aos nossos parentes que ainda não conhecem a Jesus. Nós precisamos dar a eles uma oportunidade de conviver conosco, para, vendo a maneira pela qual nós vivemos a nossa vida, eles quererem experimentar de Cristo Jesus. Mas aí, eu acho que pode ter no meio aí crentes que ficam sem graça, mas eu vejo muitos crentes que não creem no seu próprio testemunho. Uma vez, pastor Mazinho, um rapaz me falou que ele não botava um adesivo de Jesus no carro dele, porque ele ficava preocupado de, assim, numa hora ali no trânsito, alguém dar uma fechada nele e ele soltar um palavrão. Eu falei assim, safadão, Ué, então, por que você fica constrangido com a sua boca suja, você não bota o nome de Jesus ali no seu carro? Por que você não faz o contrário? Bota o nome de Jesus no seu carro e fica constrangido de falar palavrão. Ia ser muito mais legal. Nós precisamos assumir a responsabilidade de sermos, sim, sal e luz nessa geração. As pessoas precisam ver as nossas boas obras, e como elas vão ver se elas não estão perto da gente? Eu sei que às vezes demora. Um amigo meu de adolescência, eu conheço ele, tem 37 anos. Eu já estou mais para lá do que para cá.
Já preguei para ele tantas vezes, tem 25 anos que eu me converti. Já preguei muitas vezes para ele. E preguei de várias maneiras. Mas você acredita que ele já até tinha feito uma decisão por Jesus, mas nunca realmente experimentou Cristo, não tinha se transformado, nada. E já havia muitos anos que a gente não se via. Mas você acredita que um dia aparece o Rodrigo e a sua esposa Cláudia lá na igreja que eu e minha esposa pastoreamos hoje em Belo Horizonte? Uma surpresa para mim. Eles apareceram lá. O Rodrigo, o cara mais influente, assim, mais animado, mais comunicativo, cara super alegre, chegou lá cabisbaixo, triste. Estava atravessando uma crise. E resolveu procurar o amigo crente, que enfrentou muitas crises, muitas lutas, decepções, tragédias, injustiças, mas estava de pé, assim como esse prédio está de pé, porque a sua vida está firmada na palavra de Deus. Um dia ele me procurou, tem 7 meses, e eu vi logo que ele precisava de uma célula ali perto da casa dele, com um pessoal que tivesse a ver com ele. Reorganizei a minha vida e mesmo sendo o dia da minha folga, eu passei a frequentar aquela célula só para ir com ele. Comecei a abrir de novo o meu tempo, a minha vida para andar com ele. E ele cheio de carrapicho, mas o amei, cuidei dele, andei com ele. Fui na casa dele várias vezes, né? Preguei o evangelho para ele de novo. E não é, gente, que semana passada, para minha alegria, sem ser sábado ontem, o outro sábado, tive a alegria de batizar o Rodrigo e a Cláudia. Tive a alegria de batizá-los. Demorou muito, muito mais do que eu queria. Mas eu estava perto. Eu estava perto emocionalmente, eu estava perto, disponível para eles. Eu nunca os condenei, eu nunca os tratei de maneira diferente. Deixa eu te falar, o nosso Jesus, ele era conhecido e era mal falado por andar com o pessoal de má fama. Qual a última vez que falaram mal de você pelo motivo certo? Sabe, Jesus era conhecido por andar com beberrões, com prostitutas. E aqui é claro que eu não estou falando para o irmão safadão, né? Não é isso. Não, pastor, bem que o pastor Iná falou que pode tomar gola à vontade, né? Que pode ir para a vida louca. Não. É ir lá para ser sal e luz, é para influenciar essas pessoas. E a grande dica, você vai para um lugar que te tenta, leva alguém com você. Não vai nunca sozinho. Jesus mandou de 2 em 2. Tem hora que os mormons são melhor que a gente, né? E se você não tem ninguém que quer com você, assim, amigo, chama uma irmã do coque. Chama uma irmã aí, né? Que é aquela assim que conta para todo mundo, sabe? Ela chega assim, fala para mim que eu só vou orar. Ela ora e conta para todo mundo também. Chama essa irmã, porque aí se você fizer alguma coisa errada, ela vai contar para todo mundo, pronto, né? Tem horas de que nós vamos saber que tem alguém perto da gente olhando. Conhece aquela história? Estava um cara aqui em João Pessoa, tarde da noite, 3 da manhã, ele está chegando perto do sinal, está andando de carro ali, o sinal está ficando amarelo, vai ficar vermelho, o que ele faz? Acelera. O sinal fica vermelho, ele passa. Um pouquinho na frente tem um policial, mandando ele encostar. E ele chega lá na janela, bonito, hein? Safadão. Não viu o sinal vermelho não, companheiro? Aí o motorista, ô seu guarda, o sinal vermelho eu não vi, foi o senhor. Tem hora que a gente precisa ter alguém pertinho da gente. Sabendo, sabe, é bom, essa vigilância é boa. Sabe, não fique bravo não. Né? Não faça nada de errado, que sempre aparece alguém que você conhece ali na hora que você menos espera. Então fique esperto. Mas nem precisa disso, já chama alguém para andar junto com você, que te protege. Né? Te protege. Mas não é disso que eu quero falar hoje. Aqui dentro da igreja, deixa eu te falar, há buracos nos nossos relacionamentos. Há superficialidade nos nossos relacionamentos. Quando problemas surgem, pessoas querem fugir dos relacionamentos. Isso acontece não é só na igreja, no casamento também. Teve uma vez que chegou um casal no meu gabinete, pastor Inar, pelo amor de Deus, tem algo errado com o nosso casamento, ajuda a gente. Eu falei, é mesmo? O que está acontecendo? Pastor, a gente está com problema. Eu falei, não tem nada errado com o seu casamento.
Está tudo certo. Casamento, problema, combina. É isso mesmo. Inclusive está escrito na Bíblia, promessa de Deus para você. Eu sei que você não vai dizer amém, mas está lá em 1 Coríntios 7, 27. Aqueles que se casarem passarão por muitas dificuldades. É isso aí, está lá, promessa de Deus. Mas ninguém bota essa na caixinha de promessa. Mas está lá. O problema não é ter problema, o problema é não resolver o problema. Quem falou que não tem problema? Onde está escrito isso? Não está, na minha Bíblia não está não. Confere a sua aí. Na minha, o meu Jesus falou o seguinte, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Tem problema dentro da igreja. E sabe por que não dá certo você pular de igreja em igreja? Por quê? Porque você, na verdade, não está, muitas vezes, resolvendo o problema. E sabe o que você vai encontrar na outra igreja? Problema. E não é porque igreja é problema, é porque o problema não é que o casamento é problema. O problema é que relacionamento profundo dá problema. A gente se estranha, a gente se ofende. Gente, isso é tão sério que nós vemos praticamente todo o Novo Testamento, especialmente a partir do livro de Atos. Está escrito, por quê? Porque a igreja tinha problema. Nós vemos aqueles homens de Deus inspirados pelo Espírito Santo falando de problemas. Em Atos capítulo 6, as mulheres de origem grega, elas ficaram magoadas porque estavam sendo preteridas na distribuição de alimentos. E por causa disso, os apóstolos fizeram o quê? Resolveram o problema, levantaram diáconos para cuidar desse problema. Mas o problema estava lá. Você já ouviu falar que alguma coisa está errada aqui na IBB? Quem que vai resolver? É você. É você que com amor, com carinho. É você que entendendo que isso acontece mesmo. Que nós não vamos deixar a rede estragar. Nós não vamos deixar a rede apodrecer. Nós não vamos deixar a rede com buraco. Nós vamos nos ensinar uns aos outros. Nós vamos criar um ambiente de amor, de pertencimento. Mas deixa eu te falar, ainda assim vai dar problema. Mas nós não podemos deixar os problemas sem resolver. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, fundador de igrejas, escritor de quase 1/3 do Novo Testamento, um homem maravilhoso, escrevendo inspirado por Deus, ele para tudo no meio de uma das suas cartas, para implorar a 2 mulheres, Evode e Sintique, que resolvam as diferenças delas. Elas estavam brigadas. O apóstolo Paulo implora, resolvam suas diferenças, vivam em harmonia. Eu fico pensando que, de novo, né, a gente lê a Bíblia assim, parece que tem uns anjos cantando, né, mas é gente que está ali. São relacionamentos de verdade. Para mim é igual um pai devia fazer com 2 irmãozinhos que estão brigando, seus filhos. Um pai de verdade, não é muitos pais como tem hoje não. Ia falar o quê? Pode parar com isso aí agora. A confusão é essa. Vem aqui, vocês 2. Assim, tem que falar duro. Igual fala cachorro assim, né? Bravo. A voz brava. Pede perdão um para o outro, pede desculpa. Pode dar um abraço, pronto, acabou, resolveu. A gente complica demais, gente. Tem coisa que é pedir desculpa, acabou. Teve uma vez que uma pessoa ficou ofendida com algo que eu fiz, eu deixei de fazer. E aí eu fui lá e pedi perdão. Ela falou assim, mas aí é fácil demais. Eu falei, mas o que mais que eu posso fazer? Não tinha como restituir, era uma coisa assim, falada ou deixada de fazer, não era um dinheiro que eu estava devendo, não era nada disso. Ah, não, mas aí está muito fácil. Eu falei, não é que é fácil, não, foi horrível, eu não gosto de pedir desculpa para ninguém, não, né? Mas é tudo que eu posso fazer. E aí? Mas não, a gente quer guardar o problema, parece que a gente gosta de problema, a gente gosta de complicar as coisas. Gente, não pode ser assim, não pode ser assim. A maior parte das pessoas que se converte por conta de relacionamentos. Se você pensar em você aqui, quem que te trouxe a Cristo? Qual foi a pessoa mais importante na sua decisão de seguir a Jesus? Sabe como respondem as pessoas? Pesquisa séria, feita em todos os países do mundo. Quer saber o resultado? 75% das pessoas vêm a Cristo por conta de um amigo, um parente.
um colega. Ah, que legal, pô, 75%. É muita coisa. Mas aí você vai olhar os outros motivos que as pessoas dizem que vieram a Cristo. Segundo lugar, estavam atravessando um problema. Ah, puxa vida, você veio a Cristo então pela dor. É igual a gente costuma dizer, não é? Vim pela dor, tá certo. Mas explica melhor como é que foi que você chegou até Cristo pela dor. Não, meu pai morreu e eu fiquei muito triste. E o que aconteceu? Ah, então eu procurei um amigo que é crente. E ele me levou na igreja. 15% disseram isso. Mais uns 5% falaram assim, não, foi o pastor que pregou para mim, me fez uma visita. É mesmo? Mas você conhecia o pastor? Não, a minha mãe mandou o pastor me visitar. Gente, quase 100% das pessoas chegam até Cristo porque alguém que está perto delas apresenta Jesus para elas. Quero encerrar contando uma história. História real. Parece que não é, mas é real. Como relacionamentos importam. Como é isso que vai comunicar para o mundo que Jesus está vivo, ativo no planeta Terra, está no nosso meio. Não é só os nossos cânticos, e com certeza Deus se agrada do nosso cântico. Não é só porque nós construímos prédios para poder nos reunir, e eu tenho certeza Deus aprova isso. Não é só nós nos reunimos nas nossas casas. Não, é muito mais do que isso. As pessoas precisam ver a realidade do nosso amor. As pessoas precisam perceber que nós realmente nos importamos com elas. Primeiro aqui dentro da igreja, uns com os outros, e lá fora também. Um pastor que estava plantando uma igreja numa cidade, começou a andar pelas ruas daquela cidade, uma grande cidade aqui do Brasil. E nas suas andanças pelas ruas, ele se depara com uma família em grande necessidade. Estavam em situação deplorável. Não estavam morando na rua, mas estavam praticamente desabrigados. Morando num lugar totalmente improvisado. E ele não chegou, aquele pastor, não chegou ali pregando João 3,16. Não que tenha nada de errado com isso. Ele não chegou lá com uma agenda, com um texto pronto, preparado, um método para poder levar pessoas a Jesus. Ele se importou com aquele homem. Ele parou, perguntou o nome, quem ele era, onde estava a sua família, o que tinha acontecido, o que ele precisava, como ele poderia ajudá-lo. E aquele homem fala, olha, hoje a coisa que eu mais quero, que eu sonho, é com uma cama. Tem meses, tem mais de 3 meses que eu não sei o que é deitar numa cama. Eu durmo no chão todo dia. Todo dia, eu e a minha mulher. E aquele pastor, está resolvido. Se o problema é uma cama, está resolvido. Eu tenho uma cama para te dar. Ele falou, maravilha. Como é que faz? Vamos lá em casa agora então, que nós vamos buscar a cama. Você me ajuda a pegar. Beleza. Foram os dois para casa do pastor. Chega lá, eles entram e vão direto para o quarto do casal. E o pastor fala, me ajuda aqui a desmontar a cama. E aquele homem não entende nada. Fala, como assim? Como assim, pastor? O senhor comprou uma cama nova? Então você está me dando a sua antiga? Eu falei, não, não comprei cama nova não. Mas como assim, pastor? Não estou entendendo. Não, amigo, é o seguinte, você ficou 3 meses dormindo no chão, não é? Então agora você leva a minha cama. Eu fico uns 3 meses no chão também, depois te troca de novo. Não tem problema, isso é real. Não é uma história que eu estou inventando aqui. Pergunta, você acha que esse homem aceitou um convite para ir na igreja? Você acha que esse homem entregou a sua vida para Jesus? Você acredita que esse homem que naquela época estava lá dormindo no chão, hoje é um dos pastores dessa igreja? É desse tipo de relacionamento, é desse tipo de rede que Jesus estava falando. É isso que nós estamos querendo ser e fazer. Não é simplesmente estar junto, é estar junto com um propósito. Expressar o amor de Deus. Espalhar a doce fragrância de Cristo. É comunicar a um mundo perdido e vazio que Deus os ama. É isso que eu e você somos chamados para fazer. Você pode ficar de pé para a gente fazer uma oração? Feche seus olhos.
Pai Santo, estamos aqui, Senhor, Deus, como Tua igreja. E nós cremos, Pai, em relacionamentos de amor. Nós cremos sim, Pai, que os relacionamentos de amor entre nós e as nossas boas obras no meio dos descrentes é o que comunica da melhor maneira o Evangelho da cruz de Jesus. Tudo é importante na vida que o Senhor nos chamou para viver. Mas o Senhor mesmo nos chamou em primeiro lugar, antes de tudo, para sermos pescadores de gente. E o Senhor morreu por isso. O Senhor nos deu uma estratégia: amizades, comunhão, relacionamentos. Eu te peço, Deus, Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Deus, na nossa falta de fé. Nos ajuda, Senhor, na nossa dificuldade e às vezes até resistência de lidar com os problemas que relacionamentos profundos sempre trazem à tona. Deus, nós não queremos viver na superficialidade. Nós não queremos ser uma igreja que se encontra apenas aos domingos, ou apenas aos domingos e mais um dia da semana. Nós queremos viver dia a dia, diariamente, todos os dias. Nós queremos dividir a nossa vida. E, ó Deus, nós queremos resolver os problemas com quem nos ofende, com quem se sentiu ofendido por nós. Nós queremos resolver esses problemas. Nós queremos amar as pessoas de maneira prática. Deus, nos ajuda a restaurar relacionamentos dentro e fora da igreja. Oh Deus, nós não sentimos que temos direito de parar. O Senhor não deu a ordem, a trombeta ainda não tocou. E enquanto o Senhor não voltar, nós continuamos seguindo o Senhor. Nós continuamos seguindo Jesus. E se Jesus ainda está pescando gente que está lá fora, gente que está em lugares escuros, gente que está em lugares de desespero, Deus, nós queremos exatamente para esses lugares. Não são os lugares que nos atraem, Jesus. São lugares difíceis, mas lá tem gente que o Senhor está querendo pescar e trazer para o reino do Filho do seu amor. Oh Deus, eu te peço, Pai, abençoa a IBB. Abençoa, Pai, a Igreja Batista Bancário, Senhor. Eu te peço, Pai, que sobre nós, e eu aqui me sinto parte, um só com essa igreja. Eu te peço, Deus, um batismo de amor, de compaixão. Oh Deus, que a nossa comunhão, Pai, não sirva para nos alienar do mundo, mas para nos aproximar do mundo. Eu te peço, Pai, que nós possamos crescer e aprofundar todos os nossos relacionamentos, marido com mulher, pais e filhos. Oh Deus, amigos aqui dentro da igreja, líderes e membros de célula, Deus, com o pastor, mas Deus, que nós possamos carregar essa gostosura para fora desse ambiente, e que as pessoas vejam a maneira pela qual nós tratamos uns aos outros, perdoamos uns aos outros, abençoamos uns aos outros, e elas se sintam atraídas não só a nós, mas principalmente a Ti, Senhor. Oh Deus, eu te peço, Pai, sim, eu sei, Deus, que o Senhor está fazendo uma grande obra nesse lugar, que vai muito além de um prédio, vai muito além de uma estrutura, mas o Senhor está mudando, Deus, a estrutura espiritual, emocional, relacional dessa igreja. Deus, eu te peço, Pai, conclui a Tua obra. Oh Deus, termina a Sua obra, nós queremos ver a obra acabada. Deus, eu abençoo, Pai, a IBB, para ser a igreja expressão do amor de Deus, expressão dos relacionamentos saudáveis, dos relacionamentos que são resolvidos. Deus, e que o mundo creia, que o mundo saiba, oh Deus, que Jesus é o único caminho, é a única esperança, é a única vida, oh Deus, é a única palavra que nós podemos seguir, Jesus Cristo. Oh Deus, eu abençoo, Pai, a Sua igreja. Oh Deus, com a disposição, a Tua palavra diz que o Senhor nos dá o querer e o efetuar. Oh Deus, eu te peço, Pai, nos ajuda a querer. É tão mais confortável para nós, Deus, pensarmos na igreja como uma grande arca de Noé. Mas não é isso que o Senhor nos chamou para fazer. O Senhor nos mandou pescar com redes. Oh Deus, e nós não queremos só querer, nós queremos fazer, nós queremos realizar. E eu já posso ver aqui, Senhor, oh Deus, pescadores experientes, oh Deus, que pescam juntos, eles não pescam sozinhos,
eles se reúnem, Pai, em pequenos grupos espalhados, Deus, por toda essa região. E eles juntos pescam pessoas. Eu já posso ver, Deus, uma grande colheita. Eu já posso ver, Deus, uma grande pesca. Deus, como aquele dia ali, Pedro estava pescando, Deus, tantos peixes, porque fez o que Jesus mandou, que as redes estavam quase arrebentando. De tanto peixe, eu já posso ver isso aqui, Pai. Deus, eu já posso ver, Pai, esse auditório completamente lotado. Oh, Deus, eu já posso ver, Deus, muitos cultos. Deus, eu já posso ver, Pai, pessoas e mais pessoas chegando, sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Deus, eu já posso ver, Deus, novos prédios sendo espalhados por toda João Pessoa. Deus, eu já posso ver, Deus, outras cidades da Paraíba sendo alcançadas por esse mesmo amor, por esse mesmo estilo de vida. Deus, nós queremos sim amar o Senhor acima de todas as coisas, relacionamento contigo e amar as pessoas como Jesus as amou. Oh Deus, nós queremos sim viver relacionamento para cima, oh Deus, e também para o lado. Nós queremos, Deus, que seja assim. Oh Deus, que a tua bênção venha sobre nós. Oh Deus, e que o mundo verdadeiramente creia. Oh Deus, que o Senhor está no nosso meio, que o próprio Deus enviou Jesus para nos salvar. É assim que eu oro, Pai, essa minha bênção sobre essa igreja querida, no nome precioso de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, igreja.